Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ó Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 28º domingo do tempo comum. E desde o dia 1º, com a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e de São Francisco Xavier, celebramos o mês missionário. Quando nós falávamos de missão, sempre lembrávamos da missão específica em terras distantes, aonde ainda o cristianismo é um desafio. Mas hoje sabemos que a maior e a principal missão de todo batizado é viver o reino de Deus, lutar, acreditar, fazer este reino acontecer na nossa vida e no mundo do qual nós fazemos parte. Então a missão torna-se algo do nosso cotidiano. Por exemplo, eu iniciava lembrando o mês do Outubro Rosa, na campanha de prevenção do câncer de mama. Às vezes a missão é orientar uma mulher que mal sabe fazer o autoexame, que não sabe onde procurar o tratamento. Às vezes
é ajudar aquela que recebeu a notícia e se encontra abalada, aquela que está em tratamento e precisa de cuidados especiais, aquela que se aproxima da cura e vai precisar retomar a sua vida. Enfim, quando nós cuidamos das mulheres, dom de Deus, em especial diante do desafio do câncer de mama ou qualquer outro câncer, nós estamos agindo com fé, estamos fazendo a experiência do amor, do cuidado. Assim, são muitas as dimensões da vida humana em que se faz necessário um homem e uma mulher de Deus que viva e acredite no seu reino. Para isso, nós precisamos buscar em Deus a sabedoria divina, olhar os espaços onde ainda Deus não se faz presente, onde ainda há necessidade de Deus e chegar com aquilo que Deus nos oferece de melhor, a sua graça, para oferecer, para multiplicar esta graça através das nossas ações. Lá na primeira leitura, no livro da sabedoria, nós ouvimos que antes de qualquer coisa ser valiosa na nossa vida, precisamos descobrir o valor desta sabedoria divina. A vida humana pode se construir, se edificar de várias maneiras. Nós podemos construir riquezas, ideologia, ciência, tecnologia, mas se tudo isso não tiver como base a sabedoria divina, nada disso vai ser bom para a nossa vida e para a vida humana. Ao contrário, muitas vezes o que a humanidade constrói se torna a expressão apenas da exploração, do egoísmo, da corrupção e de tantas outras coisas ruins. Quando descobrimos o valor da sabedoria divina, diz a primeira leitura, todas as outras coisas vêm por acréscimo. Todas as outras coisas também serão preciosas e valiosas para nós. Padre, onde que nós encontramos a sabedoria divina? Onde nós podemos beber desta fonte? Como que nós adquirimos esta sabedoria? A carta aos Hebreus nos responde com muita clareza. A sabedoria divina é fruto da palavra de Deus. E nós já vimos no mês passado a importância da palavra. Diz aqui a segunda leitura que a palavra de Deus deve fazer parte da nossa vida, estar entre a carne, os músculos, entre as articulações, entre as vértebras da coluna, da medula. Não tem como a nossa vida não estar tomada da palavra de Deus, se nós queremos a sua sabedoria. E então, quando a palavra de Deus toma a nossa vida, toma as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos projetos, e eles são realizados de maneira diferente, na verdade, na justiça, na fraternidade. Quando nós falamos da riqueza humana, logo nós corremos o risco de entrar em contradição, achando que Deus não quer o bem para a vida humana e que precisamos todos sermos miseráveis. Não, o que o Evangelho quer é corrigir, mostrando que a riqueza, se não for um bem para todos, é fruto do egoísmo e da injustiça. A riqueza verdadeira é aquela que garante dignidade e felicidade para todas as pessoas. A riqueza verdadeira é aquela que brota dos bens duradouros, do amor, do perdão e de tantos outros sentimentos bons que nós podemos utilizar para edificar a nossa vida. No Evangelho, uma situação cotidiana para entendermos qual de fato deve ser o valor da riqueza material e espiritual na nossa vida. Este homem vive correndo para lá e para cá, como nós corremos. Está sempre querendo fazer uma coisa que não fez,
correndo atrás daquilo que não realizou, querendo buscar mais, alcançar mais, mas de repente ele vê que além da correria desta vida, é preciso prestar atenção na vida eterna. E então ouve dizer que Jesus está oferecendo a vida eterna. Pois bem, para quem nada tem, a vida eterna pode ser a expressão de tudo o que precisamos. Mas para quem tudo tem, a vida eterna pode ser apenas mais uma conquista. E o homem cai de joelhos diante de Jesus e justamente questiona: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Talvez ele pensasse que Jesus disse: dá uma parte da tua fortuna, ou talvez pensasse que Jesus dissesse qualquer outra coisa. Primeiro, Jesus vai recordar que a bondade infinita está em Deus. Só Deus é bom e mais ninguém. Depois, Jesus vai recordar aquilo que é primordial, indispensável para todo ser humano, para a vida ter sentido. Os mandamentos: não matarás. Quanta riqueza nós teríamos se a morte pela violência, se a morte pela desigualdade social, se a morte por causa das guerras, se a morte consequência do pecado pudesse ser evitada. Não cometerás adultério. Quantas coisas poderiam ser evitadas se as pessoas não se traíssem no mesmo relacionamento, no mesmo partido, na mesma igreja, se as pessoas fossem mais fiéis a Deus. Quantas coisas poderiam ser multiplicadas em abundância se não existisse o roubo, a corrupção, a exploração, a criminalidade. Quanto mais seríamos felizes se entre nós não existisse a mentira de nenhum tipo, não haveria entre nós o falso testemunho. As más intenções, não prejudicarás ninguém. Como o mundo seria diferente se todo mundo tivesse condição de ter e de honrar um pai e uma mãe? Veja, são as coisas mais simples e mais primordiais, como eu disse, para que a vida humana tenha uma estrutura, para que a vida humana se sustente, para que as relações humanas garantam bem-estar, uma boa convivência, o respeito entre os seres humanos. O homem diz de boca cheia: tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Jesus diz: então tá bom, vamos ver se você aprendeu direitinho o que é a riqueza de Deus. Olha a tua volta, quantos necessitados. Dá teus bens aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois você me segue. Como será que esse homem acumulou esta riqueza? Em outras ocasiões do Evangelho, Mateus, também Zaqueu, tinham acumulado uma riqueza de forma ilícita. E eles devolveram tudo para depois seguir Jesus. Padre, então Jesus é contra os ricos? Não, aqui o texto diz que Jesus olhou para ele com amor. Apenas quis se certificar de que a riqueza não estava ocupando o lugar que é de Deus em sua vida. Se a riqueza não havia absorvido a sua vida no lugar da palavra, como nós ouvimos na segunda leitura. Se a riqueza não era um impedimento, um entrave para que ele pudesse se tornar discípulo de Jesus Cristo. E de fato era. O homem muito rico ficou triste e foi embora. Às vezes somos muito ricos de nós mesmos, das nossas convicções, do nosso egoísmo. Às vezes a humanidade se torna muito rica de si mesmo. São recordes de lucro em que a riqueza não favorece a natureza, a vida humana, em especial
dos marginalizados, dos explorados, dos doentes, dos idosos, da pessoa com deficiência. Às vezes o ser humano é muito rico da própria ambição, da própria ganância pelo poder, e então nós vemos as tristes consequências de uma riqueza que cria um grande abismo entre aquele que a acumula e o reino de Deus. Jesus diz: o reino não é para qualquer um, é muito difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. E olha como seria possível isso para os discípulos. Isso não dá para acontecer. Mas Jesus diz: para Deus tudo é possível, para Deus tudo pode acontecer. Deus quer que nos espremamos pela porta estreita, não para que a gente seja esmagado, mas para que se desapegue da nossa vida tudo aquilo que nos impede de viver o reino e de ganhar o céu. O buraco da agulha era umas pequenas passagens nas muralhas das grandes cidades, quando os camelos chegavam carregados de mercadoria e queriam fugir da porta principal por causa dos impostos, entravam por esses buracos apertados, mas a mercadoria não passava. Então era preciso descarregar o camelo, empurrá-lo pelo buraco e depois passar a mercadoria para que eles pudessem despachar essa mercadoria no mercado interno. Então, o que Deus quer tirar da nossa vida é aquilo que não nos faz bem, é aquilo que empobrece espiritualmente a humanidade, é aquilo que, ao invés de gerar a riqueza para todos, gera a miséria de muitos. Ainda os discípulos vão dizer: então nós estamos no caminho certo, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus falou: vocês não vão se arrepender. Quem deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, filhas, campos para me seguir, vai ganhar tudo isso, o cêntuplo, 6 vezes a mais, com perseguição, tá bom? Porque Jesus não engana ninguém. Viver o reino, praticar a justiça, é sempre causa de tribulação, incômodo, é sempre causa de provação. Porém, diz Jesus, se vocês deixam tudo e colocam Deus em primeiro lugar para me seguir, vocês serão ricos nesta vida e ainda alcançarão a vida eterna. Está respondida a pergunta do homem: o que nós precisamos para entrar na vida eterna? Deixar para Deus aquilo que enriquece apenas os olhos e apenas a ilusão, e abraçar aquilo que nos faz ricos verdadeiramente, como irmãos e irmãs, solidários, fraternos, justos e verdadeiros. O Salmo nos ajudou muito a pensar no reino de Deus e nesse tesouro espiritual. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Onde não existe o amor de Deus, não existe riqueza capaz de saciar o ser humano. Onde não existe o amor de Deus, a miséria expressa o seu rosto. Mas se existe o amor de Deus, então, diz o Salmo, nós exultaremos de alegria. Onde existe o amor de Deus, tudo torna-se riqueza, tudo torna-se tesouro espiritual. Que não nos falte o pão de cada dia, do sonho, da luta, das conquistas, mas também que não nos falte o pão do céu para sabermos aproveitar muito bem os dons que na terra Deus nos confia. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum